Rapaziada, hoje a gente vai cutucar o vespeiro, mano. Vamos dar uma de felca aqui e fazer uma denúncia. Será que levantamento terra sumô é roubo? Você vai sair desse vídeo aqui descobrindo definitivamente se é ou não. Caso você esteja precisando de um equipamento topzera para você mandar treinos, powerlifting, crossfit ou até mesmo na academia mesmo, galera, hunteresports.com.br, o melhor custo-benefício direto da fábrica para sua casa, cupom Monstrolândia, cinturão de couro, faixa de punho, faixa de joelho, strap, tudo que você precisa e também Growth suplementos para melhor suplementação, promoção de creatina, 1 kg tá R$150 e meio quilo R$80, cupom Monstrolândia, sai muito em conta aqui. Sempre lembra de mim, galera, isso me ajuda de verdade. Se você gosta do meu trabalho, utiliza meu cupom nos patrocinadores. Desde que o Colton fez o levantamento terra lá de meia tonelada, rapaziada, muita gente questiona por ser sumô. Fala assim, ele só fez porque é sumô. Se fosse no convencional, ele não faria. E aí o Colton, mano, postou um vídeo no Instagram fazendo o levantamento terra convencional. E é mais fraco. É mais fraco que o terra sumô dele. Vamos dar uma olhada aqui e a gente já vai dando continuidade. Bem-vindos ao Lifter Club. Há alguns meses, Colton Angelri tentou um levantamento terra de 500 kg ou 1,12 libra em uma competição, mas o peso escorregou de suas mãos e foi considerado inválido. Em um vídeo compartilhado recentemente, ele fez 10 repetições de levantamento terra convencional com 300 kg ou 660 libras. Parecia quase um aquecimento. Em termos de força pura, estimo que ele consegue levantar 420 kg ou 926 libras na postura convencional. Graças à sua imensa força, ele consegue chegar a até 500 kg no levantamento terra sumô. Ele tem uma quantidade especialmente séria de massa muscular e força na parte inferior do corpo. Para quem não sabe, Colton Angelri é atualmente o atleta de levantamento de peso mais forte e melhor do mundo, indiscutivelmente. É por isso que as pessoas esperam novos recordes mundiais dele em todas as competições. Bom, galera, então vocês viram aí que o cara fez 10 repetições no levantamento convencional com 300 kg. O cara aqui do canal Lifter Club calcula que o convencional dele deve estar por volta aí dos 420 quilos. Cerca de 80 quilos a menos aí do que ele fez lá no sumô. Gravem bem isso que eu tô falando, ó. Cerca de 80 a 90 quilos a menos, de um para o outro. E aí, mano, o Mitchell Hooper, que é atualmente, eu acho que é o maior strongman que existe, né? Porque ele tá ganhando de todo mundo aí. O cara tá rapelando todo mundo, ganhou do Thor, ganhou de várias pessoas aí. Postou um vídeo intitulado assim, sumô é trapaça? A resposta definitiva. Vamos ver o que o Hooper tá falando e depois eu concluo aqui. Lembrando, galera, que eu sou powerlifter e eu faço os dois movimentos. Na verdade, eu não sei se eu posso falar que eu sou powerlifter porque eu nunca competi no powerlifting, mas eu pratico powerlifting, né? Então, não sei se eu sou considerado powerlifter porque eu nunca competi. Mas, eu sou um praticante da modalidade de powerlifting e eu faço os dois terras. E eu vou dar a minha opinião também, a minha opinião empírica sobre o assunto, na prática mesmo. Fiz uma análise abrangente e vou encerrar de vez o debate sobre sumô. Nunca ouvi ninguém falar sobre isso dessa forma, mas tenho provas definitivas de que o sumô é trapaça, quando devemos permitir e quando não devemos. E, para mim, depois de fazer isso, essa será para sempre minha opinião. E, na verdade, acho que as regras do levantamento de peso devem adotar esse dogma quando se trata dos padrões do levantamento terra, porque é 100% óbvio quando é declarado dessa forma. Agora, vamos falar primeiro sobre sumô versus convencional. Claro, os pés do sumô são largos, as mãos ficam para dentro. Os pés convencionais ficam para dentro e as mãos ficam para fora das pernas. Quando olhamos para as pesquisas em termos de ativação muscular, o convencional tem maior atividade do quadríceps, gastrocs medial, tibial inferior, hipodutor, glúteo máximo, músculos paraespinais T12 e L3 e trapézio médio do que o sumô. Se invertermos isso, o sumô tem maior atividade dos isquiotibiais, gastrocs e trapézio superior. O convencional... Bom, então a gente já chega na conclusão que o convencional pega mais músculos que o sumô. Vocês viram ali o tanto de músculo que o convencional pega, a cadeia muscular e articular, pega até L3, L4 ali da coluna, comparado ao sumô, pega só 3. Então o convencional pega bem mais coisa. Ganha aqui com certeza. Ele usa mais massa muscular, quadríceps, glúteos, adutores. É difícil argumentar que ele usa mais músculos. Mas vamos falar sobre biomecânica, porque o corpo não funciona com menos atividade muscular. Isso significa que você estará em melhor vantagem 100% do tempo, porque os músculos
são mais fortes em seu comprimento de repouso. E no sumô, é claro, você está levando seus adutores para uma posição alongada. Você não será capaz de recrutá-los da mesma forma que se estivessem em seu comprimento de repouso. Portanto, o argumento do sumô diminui a amplitude de movimento e, portanto, é mais fácil. Bem, os levantadores de sumô poderiam dizer: bem, eu levantei mais peso do que você no meu limite de amplitude de movimento, e isso significa que meu músculo é mais forte do que o seu, porque se estivesse em seu comprimento de repouso, seria capaz de levantar ainda mais do que isso, o que é verdade. Agora, vamos falar sobre biomecânica quando se trata das vantagens entre sumô e convencional. Aspas. Agora, a alavancagem é muito simples. O corpo opera com torque, e o torque é como você determina a força em torno de um eixo em um movimento circular. Claro, nós colocamos juntos movimentos circulares ou rotação em torno do joelho, quadril e tornozelo. Cada articulação do nosso corpo gira. Ela nunca se move em uma linha. Temos que coordenar várias articulações para conseguir mover as coisas em uma linha. E é uma soma dessas coisas. Quando fazemos movimentos multiarticulares que nos permitem fazer isso, vou simplificar demais e falar apenas sobre o quadril, porque o quadril geralmente é a parte mais difícil quando se trata do levantamento terra. Ninguém fala sobre joelhos doloridos no levantamento terra. Todos falam sobre dores nas costas porque a articulação do quadril recebe o peso da carga e é o fator limitante na maioria das vezes. E é aí que eu queria chegar, rapaziada. Pra mim, a maior diferença entre o convencional e o sumô é a questão lombar. Ele falou aí do quadril, mas vamos colocar aí em jogo a cadeia do core ali, os músculos lombares, que envolve a região do abdômen. Mano, quando você faz um convencional e quando você faz um sumô, é nítido a diferença do quanto cada um ativa a região lombar de uma maneira. O convencional ativa bem mais do que o sumô. Você sente muito a lombar na hora que você tá fazendo terra convencional, velho. Tanto que quando eu comecei a praticar powerlifting, eu comecei no convencional e eu falo pra vocês que eu sofri demais, mano. Eu nem andava direito nas primeiras semanas, tá ligado? E aí eu mudei, eu aprendi o sumô e, mano, o sumô tava saindo liso, mais liso mesmo, porque eu não tava usando tanto as minhas costas. Só que com o tempo, eu fui fortalecendo a minha lombar e depois eu fui fazer o convencional novamente e eu percebi que o convencional saiu mais rápido, saiu mais fácil. Eu peguei mais peso do que no sumô e eu não senti a lombar, porque eu já tava com ela fortalecida. E aí lembra que eu falei pra vocês que o convencional você utiliza mais músculos do que o sumô? Talvez o meu terra convencional saiu melhor, saiu mais rápido, saiu com mais força por causa dessa ativação muscular, mano. O sumô, eu acho que ele fica muito limitado ali, só no posterior, glúteo, trapézio e um pouco ali do quadríceps, um pouquinho do quadríceps. Mas posterior, glúteo e trapézio, você sente muito. A lombar, não é que ela não pega no sumô, mas ela, mano, ela fica bem mais estática, bem mais travada. A ativação dela não é tão grande, por isso que você descansa mais ela quando você tá fazendo um sumô. E como ele falou aí, como reduz a trajetória da barra, o movimento no sumô fica mais encurtado, acaba que ele é um movimento mais rápido. Então você não sofre tanto ali durante o movimento, tá ligado? Ele é mais certeiro. Você puxou, já tá lá em cima. Porque outra coisa que é sofrido no convencional também é a trajetória, mano. É a briga ali de você tá puxando ali. Por mais que o convencional utilize mais músculos, só que conforme a carga for aumentando, você sofre mais. Por causa do trajeto que fica mais longo. Porque você ativa os músculos por mais tempo, entendeu? O sumô, como é mais rápido, o tempo de ativação muscular é menor. Apenas a física nos diz que se formos capazes de abduzir ou afastar o joelho do corpo em um ângulo de 45 graus, cortaremos o braço do momento pela metade. Se olharmos para essas duas imagens, você pode ver que o levantador de sumô, se fôssemos traçar uma linha reta do joelho para baixo e do quadril para baixo, seria muito mais curto do que o nosso cara da direita fazendo o levantamento convencional do joelho para baixo e do quadril. Isso significa que o cara da direita vai precisar de muito mais torque no quadril para conseguir levantar a barra. Agora, o desafio aqui para o levantador de sumô é que ele quase não tem força no chão. Quanto mais você empurra os joelhos para frente, quanto mais o seu joelho cobre a barra, isso significa que seremos capazes de levantar do chão. Esta é uma ótima dica para pessoas que têm dificuldade em levantamento terra convencional no chão. Então, sim, o sumô terá uma posição mais vantajosa no chão e eles terão um braço de momento mais vantajoso, mas eles estão levando seus músculos ao comprimento de repouso. Então, pegamos a vitória da amplitude de movimento mais curta, pegamos a vitória do braço de momento mais curto e temos que equilibrar isso com a perda de comprimento e músculo. Agora, este vídeo é oferecido a vocês pela Lift Heavy Be Kind, minha marca de roupas. E se você quiser apoiar o moletons com capuz e não sabem o que fazer, é sobre o tipo de levantamento com barra. E quero dizer, muitas pessoas falam sobre isso em levantamentos que falar e que a maioria das pessoas não fala é sobre o tipo. Talvez esteja tudo bem. Ouça e descubra. Uma coisa sobre a qual temos que falar e que a maioria das pessoas não fala é sobre o tipo de levantamento com barra. E quero dizer, muitas pessoas falam sobre isso em levantamentos individuais. Mas se olharmos para a natureza do sumô convencional, o sumô vai ser muito duro no chão porque é quando temos músculos alongados. Conforme a barra começa a levantar, alcançamos algum nível de extensão do joelho. Isso significa que nossos adutores não estarão tão próximos do comprimento de repouso
pouso quanto estavam quando estavam no chão. Uma barra mais flexível será muito vantajosa para levantadores de sumô porque eles estão tirando a folga no começo. À medida que encurtam esse músculo, ele fica mais forte. É por isso que a segunda metade do bloqueio é mais fácil, juntamente com o braço de momento encurtado no quadril. Olhando para os levantamentos terra de sumô mais incríveis de todos os tempos, pausei 2 clipes aqui de Christoph Weiserbeck, 484 quilos. Se olharmos para a quantidade de flexibilidade nessa barra, é enorme. E eu acredito que esta é uma barra kabuki ou algo fora do padrão. Aqui ele tá falando que a barra também ajuda muito. A maior parte dos levantamentos terra sumô que foi feito pesado pra caramba foi com a deadlift bar ou uma barra que enverga pra caramba, uma barra tipo de 2 metros de comprimento. Por que que ela ajuda? Porque como o sumô, ele diminui a amplitude do movimento, né? Você tira mais rápido do chão, a barra envergando mais também, essa amplitude diminui mais ainda. Porque se a barra fosse mais firme, mais estável, o peso sairia por completo. Só que como a barra flexiona, mano, na hora que ela quebra aqui, ó, o cara já tá quase com o movimento pra cima do joelho e aí começa a sair o peso do chão. Só que com a barra flexionada, ela meio que dá uma facilidade ali. Por quê? Porque meio que fica uma folga. E realmente isso que ele tá falando tem razão em questão da barra. Acredito que as barras kabuki não sejam padrão. Me processe. Mas é preciso um pouco de folga para conseguir tirar o peso do chão. Então, seus pulsos estão quase nos joelhos quando o peso sai do chão. Vemos isso também em seus levantamentos de 500 quilos. Novamente, os pulsos quase nos joelhos antes que a barra saia do chão. Agora, com Christoph, eu sei que ele está usando uma barra kabuki. Já vi isso antes. Então, dei uma olhada em Jamal Browner. Não sei que tipo de barra Jamal Browner está usando. E admito que não tenho 100% de informações verificadas de que Christoph Weiserbeck esteja usando algo além de uma barra de levantamento terra normal. Mas parece que há muita folga sendo retirada dela. Quando olho para Jamal Browner, seu pulso não está exatamente na altura do joelho. Ele está usando todas as placas ROG calibradas. Tenho que imaginar que a barra também seja uma barra ROG de levantamento terra, que é a que usamos para muitas competições de alto nível. Não tenho problemas com isso. Jamal Brown está levantando 483 quilos. Ainda há bastante folga. Essa barra ainda está dobrando bastante. Se compararmos isso com levantadores de terra convencionais, é claro que a barra não vai dobrar tanto porque estamos segurando a barra do lado de fora. Exato, por causa da pegada, né? Quando você faz o convencional, você pega mais nas laterais da barra, então ela não vai envergar tanto pra te dar essa folga que ele tá falando. Agora no sumô, como você pega no meio da barra, ela enverga bem mais, porque você meio que tá pegando no centro dela ali, né, mano? E os pesos tá puxando pra baixo. Então fica uma folga maior, consequentemente, o cara nem tirou o peso do chão, a barra já tá quase pra cima do joelho dele, entendeu? Mais larga você segurar a barra, menos folga ela terá, menos folga ela terá. Então, isso me traz ao meu ponto, e vou apoiá-lo com muitos dados. Mas meu veredito 100% claro, é que o sumô deve ser comparado diretamente com barras rígidas, mas assim que introduzirmos uma barra de levantamento terra ou algo mais flexível, ele deve ser totalmente desautorizado. Olha lá, ele tá falando que o cara que faz sumô numa barra flexível, seja uma deadlift bar ou numa elefante bar, numa barra que enverga mais do que o normal, ele tem uma vantagem absurda, porque como ele tá pegando mais no centro da barra, essa folga facilita demais pra ele. Ele falou que pra fazer uma comparação decente do convencional com o sumô, ambos têm que fazer na barra rígida, que é uma barra que o peso vai sair ao mesmo tempo do chão. Resultados: tenho este primeiro de Christoph Weiserbeck. Em junho de 2018, no Campeonato Mundial de Powerlifting Clássico no Canadá, ele levantou 805 libras, falhando em 837 duas vezes. Depois, na EPF, que presumo ser uma afiliada da IPF, em novembro de 2018, na Lituânia, ele levantou 821 libras. Ele teve um ótimo encontro na Islândia nos Jogos Internacionais de Hakuit, onde levantou 861 libras. Agora, não sei se isso foi em uma barra de levantamento terra ou em uma barra rígida, mas então em junho de 2019... Provavelmente deve ter sido numa barra rígida, porque se é na IPF, a barra que os caras usam lá é stiff bar, não é a deadlift. Menos de 5 meses após sua reunião de anúncio, onde ele levantou 860 libras, ele puxou 953. Você está adicionando quase 100 libras no seu levantamento terra em 5 meses. Como um levantador experiente, isso não acontece. Não importa qual suplementação, não importa que coisas engraçadas você tenha começado, você não está adicionando 100 libras ao seu levantamento terra no decorrer de alguns meses se você for um levantador experiente. Também vemos se pegarmos seu levantamento de novembro de 2018, vamos 7 meses à frente e estamos com 122 libras além do levantamento terra. Agora, o que eu acredito que aconteceu aqui? Bem, o que eu sei é que no IPF e desculpe, os Jogos Internacionais de Reykjavik eram IPF, então era uma barra rígida. Seu melhor na barra fixa foi de 860 libras e ele aumentou seu levantamento terra em 50 libras ao longo dos 6 meses desde sua competição no Campeonato Mundial Clássico do Canadá até os Jogos Internacionais de Reykjavik. Qualquer pessoa que conheça levantamento de peso sabe que força não acontece exponencialmente. Na verdade, ela diminui com o tempo. Então, se você ganhou 50 libras em 6 meses, você presumiria que os próximos
6 meses seriam bons em ganhar 30 libras ou 40 libras, não dobrar e ganhar 100 libras, a menos que introduzíssemos uma barra flexível. Isso foi no desafio de levantamento terra em Setia. Tenho que presumir que qualquer competição de levantamento terra usa uma barra de levantamento terra. Aqui, ó, o que ele falou? Só do fato de ter trocado a barra, ele aumentou o deadlift dele em 100 libras. Ele fazia com uma stiff bar, com uma barra normal, e aí quando ele foi pra deadlift bar, ele aumentou em 100 libras. 100 libras, vamos puxar aqui, ó, dá cerca de 45 quilos. Esse foi o aumento que ele conseguiu aí só de fazer a troca da barra. Culpe-me pela suposição, mas ganhar 100 libras é a única explicação razoável. Se dermos um passo além e olharmos os resultados da IPF, que usa barra rígida, e olharmos para os 11 melhores levantamentos terra de todos os tempos, que inclui 11 porque Don Reinhardt estava lá em 1975 e John Cook em 1974. Isso é incrível, literalmente 50 anos depois, e eles ainda estão no top 10 da IPF. Se olharmos para esta lista, temos Timur como número 1, convencional, Jesus Oliver como número 1, convencional em 2, Sanches Dylan como número 3, convencional, Ray Williams, número 4, convencional, Etienne, número 5, convencional, Christoph Weiserbeck, Beck Sumo, os dois seguintes são convencionais, Bryce Kroschek, Sumo, e os dois últimos, tenho que supor, eles fizeram esses levantamentos convencionais. Não acho que o Sumo tenha sido inventado em 1974. Desculpe-me se estiver errado. Independentemente disso, a grande maioria dos levantadores, os 10 melhores levantamentos terra de todos os tempos na IPF eram levantadores convencionais. Se olharmos para os 10 melhores levantadores de peso das federações de barras flexíveis, que são várias, Danny Grigsby, Sumo, Colton Engel, Sumo, Benedict Magnus, convencional. Ele era um homem forte e, aparentemente, há um pouco de controvérsia em torno desse levantamento terra. Não tenho ideia. De qualquer forma, um dos maiores levantadores de peso do Strongman, ele provavelmente teria conseguido. Convencional, Jamal Browner, Sumo, Christopher Beck, Sumo. A maioria desses caras é de Sumo. A grande maioria desses caras é de Sumo porque o chicote da barra é o que torna o Sumo injusto. Se considerarmos o equilíbrio entre comprimento e músculos, você tira a carga imediatamente e obtém a vantagem mecânica. Ele tá falando aí que a barra no Sumo faz muita diferença, mano. A deadlift bar ou qualquer outra barra mais flexível, quando você faz um Sumo, só do fato de você pegar no centro dela ali, muda completamente o jogo. Ele deu o exemplo daquele cara ali que conseguiu em 6 meses adicionar 45 quilos no terra dele, só trocando a barra. Só que aí a gente vai pra questão oficial. Qual que é mais difícil? Sumo ou convencional? Galera, eu cravo e bato o martelo aqui dizendo que é o convencional. Porque se você for pegar na lógica, o convencional ativa mais músculos. Ativando mais músculos, você precisa que, mano, esse conjunto muscular esteja completamente trabalhado e completamente forte para que o seu levantamento terra convencional seja bem sucedido. A gente usou como exemplo ali o Colton, que no convencional deve estar em 420 quilos de terra. Só que no Sumo ele já pega 500. Isso também tem que levar em consideração a barra, né? Porque talvez numa barra menos flexível, ele pegaria menos peso. Mas mesmo assim, mano, eu acredito que ficaria próximo ao 500, mesmo com uma barra rígida e ele fazendo Sumo. Só que se a gente troca rapidamente pro convencional, o Colton tá pegando 420 quilos, velho. E qual que é a parada que entra aí? Na minha opinião, lombar, mano. A lombar é a parada definitiva aí nessa diferença de quase 100 quilos de um convencional para um Sumo. A maioria das pessoas que não conseguem fazer convencional sente problema na lombar, seja por genética ou porque a lombar tá fraca mesmo, mano. Eu, quando comecei a fazer convencional, eu achava que eu não tinha genética pra fazer, porque eu quase não andei. Porém, depois que eu fortaleci a minha lombar, cara, pra mim, convencional sai liso. Eu acho que o único cara que vai calar a boca de todo mundo na questão desses levantamentos terra aí, de meia tonelada, vai ser o cara com a coluna de aço, mano, a coluna de titânio. Ele conseguir fazer um levantamento terra de meia tonelada, convencional, sem strap, sem nada. Esse cara vai calar a boca de todo mundo. Se a gente for pegar os Strongman também, quando eles fazem esses terra de meia tonelada, os caras fazem tudo com o quê? Macaquinho de força, mano. E qual que é o maior papel do macaco de força? É a compressão na lombar, é ajudar você a tracionar suas costas pra fechar o movimento. É pra isso que ele serve. É a maior utilidade do macaquinho, mano, é na lombar ali, na musculatura lombar, dar mais estabilidade e ajudar na hora de subir, porque é nisso que todo mundo apanha. Então, pra mim, o cara que vai mudar esse jogo aí é o cara que aparecer com a coluna de titânio, com as costas de aço. No Sumo, a coluna fica paradinha ali, intacta, então você não precisa tanto assim do macaquinho pra te ajudar a subir. Então, tá
pra nascer alguém aí com a coluna de adamante pra fazer um levantamento terra convencional, sem strap, sem nada. O dia que aparecer esse cara, mano, aí cala a boca de todo mundo e sem dúvida alguma, ele vai ser o homem mais forte do mundo. Não tô desmerecendo o levantamento do Colton, galera. Pra mim, atualmente, ele é o cara mais forte que tem no powerlifting. Mesmo ele fazendo o sumô, é difícil fazer aquela parada ali. Só que se um dia aparecer um cara fazendo meia tonelada no convencional, por mais que o Colton esteja puxando 510 quilos no sumô, pra mim, o de meia tonelada no convencional vai ser mais pesado. Então, eu acho que essa pergunta foi finalmente respondida, galera. Eu quero saber o que você acha. Comenta aí embaixo. É muito importante seu comentário pra dar engajamento no vídeo. Se você tiver a possibilidade de hypar esse vídeo, hypa aí também, porque ajuda muito. Se inscreve no canal pra gente chegar nos 100 mil. Papai Monstro te deixando com Deus. Um forte abraço, valeu e falou.